Olá, meus amigos ligados aqui no canal do NEP Honório Abreu. Segunda-feira já estamos habituados, dia de continuarmos as nossas reflexões em torno de O Livro dos Espíritos, ainda no seu capítulo 3º, Criação, mas agora em um novo item, Povoamento da Terra, Adão. Duas perguntas onde o codificador Allan Kardec, na de número 50, indagará aos benfeitores amigos. A espécie humana começou por um só homem? E os espíritos responderão: não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Questionamento de número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Resposta dos benfeitores: mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Comentários do codificador Allan Kardec. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que, em épocas diversas, perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos, se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Agora, meus amigos, é hora de apurar os ouvidos, principalmente os espirituais, para refletirmos um pouco nos questionamentos e nas respostas que acabamos de observar. Perguntas de números 50 e 51 de O Livro dos Espíritos tratam do povoamento da Terra e da figura de Adão, desafiando a visão tradicional de que a espécie humana teria se iniciado com um único homem. A resposta à primeira pergunta esclarece que a humanidade não teve o seu início com um único indivíduo, como Adão, mas sim que ele não foi o único a povoar a Terra. A segunda pergunta, ela explora a época em que Adão viveu, situando-o a aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. No entanto, nós precisamos destacar que Adão não foi o primeiro ser humano, mas sim, como bem pontuam os espíritos e como bem é colocado na reflexão realizada por Allan Kardec, um sobrevivente de grandes cataclismos, tornando-se o tronco de uma das raças que povoam a Terra. Isso vai se alinhar, e é importante observarmos, com a evidência científica de que a humanidade existia muito antes desse período, refutando a ideia de que os progressos humanos ocorreram apenas em alguns séculos. Essa figura de Adão deve ser vista e interpretada como um símbolo. Se nós vamos, por exemplo, na obra A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Emmanuel, nós temos a questão das raças adâmicas. Há uma representação das primeiras idades do mundo. Vejamos aqui a importância dos mitos, das construções alegóricas para a edificação das narrativas culturais e religiosas. Adão, nesse contexto, personifica um processo de evolução da própria humanidade nesse orbe, sem necessariamente ser uma figura e história única. São ponderações que nos levam a considerar a complexidade da história humana e a multiplicidade dos nossos ancestrais, a diversidade genética, a diversidade cultural das populações que aqui habitam. Elas vão indicar que a nossa origem é vasta e ramificada, com muitos troncos que vão se entrelaçando ao longo da história. A alegoria de Adão, então, pode ser vista como uma metáfora que busca uma compreensão da nossa própria origem, da nossa própria evolução.
quando nós encerramos a reflexão sobre o povoamento da terra, sobre a questão de Adão, nós vamos ter uma compreensão ampliada sobre os nossos fatos originários, entendendo que o nosso processo evolutivo nesse planeta é complexo e é multifacetado. Na semana que vem, nós iremos começar a conversar sobre a diversidade das raças humanas e nós vamos entender um pouco mais sobre tudo isso. Se você está chegando aqui no canal do NEP Honório Abreu pela primeira vez, não se esqueça pelo menos de considerar inscrever-se no mesmo, acionando o sininho das notificações para acompanhar os nossos estudos diários. E não se esqueça também de curtir, de comentar e de compartilhar este momento. Essa família que nós estamos criando e construindo com e em Cristo Jesus, ela se engrandece quando nós convidamos outros corações para estarem unidos junto ao nosso na tarefa de aquisição do conhecimento. De nossa parte, ficamos por aqui, desejando a todos uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada. Eu, Uriel Augusto, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.